Oi, como é que você tá? Eu espero que bem. Vamos continuar falando do Sartre, o filósofo mais lacrador do existencialismo? Do jeito dele, né? Nu, cru, sincerão, com 3 ou 4 palavras numa frase só, o Sartre é capaz de nocautear a gente, não é assim? Ele sempre vai ter uma boa frase para a gente postar. Mas eu acho que a gente está num momento em que seria muito mais interessante e útil tirar o Sartre desse lugar de filósofo de frases soltas, tirar ele dos posts e trazer um pouco da filosofia dele para as nossas vidas. Porque me parece que há um tempo atrás, e eu já estou daqui dos meus 50 num lugar de fala que me permite dizer isso, né? De um tempo para trás, as pessoas eram mais livres, elas se sentiam mais livres do que elas se sentem agora. Elas se sentiam mais livres num sentido da sensação de poder e de ser capaz de mudar a própria vida, sabe? A impressão que eu tenho é que cada vez mais têm chegado pessoas que não sabem que são livres e elas se sentem completamente impotentes diante de situações que elas, se elas se empenhassem em resolver, elas resolveriam. Não que antes as pessoas fossem todas livres. Algumas eram, né? Mas hoje parece que são quase que 2 gerações inteiras chegando dessa forma. Ainda que a gente se diga super liberais, né? Não num sentido político do termo, mas moralmente falando, ainda que a gente tenha dado grandes passos no sentido de libertação social, né? De poder ser quem a gente é, de poder se deitar com quem a gente quer, eu ainda assim percebo um contramovimento de aprisionamento, principalmente de uma geração que hoje está com seus 20, 30 anos, que são os filhos da minha geração. O que eu tenho visto acontecer é uma tendência generalizada de se classificar, de se rotular, de buscar um nome, uma sigla, uma categoria diagnóstica para se enquadrar de alguma forma. Eu entendo que é bom se identificar e pertencer a um grupo, porque quando isso acontece, parece que fica mais fácil de levar a nossa estranheza, não é? A gente meio que se sente igual a todo mundo. Quer dizer, eu sou estranho, mas tem outras pessoas que também são estranhas como eu sou. O problema é que isso de querer se enquadrar não é garantia de uma vida bem vivida. Eu parto do princípio de que quanto mais autêntica, mais bem vivida uma vida pode ser. Os rótulos que está todo mundo aí querendo e está se colocando, eles estigmatizam no sentido mais puro da palavra. E eles acabam determinando o modo como nós mesmos nos olhamos e a forma como os outros vão se relacionar com a gente. Ou seja, ele prende. E vida presa é vida doente. Então, hoje, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo, nas ideias que o Sartre vai propor, mais especificamente, pro existencialismo, ou sobre o existencialismo. Porque eu acho que ele pode ajudar a gente a salvar essas novas gerações dessa paralisação em que elas estão se colocando. E, de verdade, eu espero que esse vídeo esteja recheado de gatilhos para sua reflexão. Vamos lá? Seja bem-vindo. Eu estou vendo chegar, infelizmente, uma era de pessoas cada vez mais conformistas, muito preguiçosas existencialmente falando. Não num sentido material de se movimentar para ter as coisas ou com relação ao cuidado com o corpo, porque as academias estão lotadas, né? Mas é um outro tipo de conformismo, é um conformismo num sentido mais pessoal, sabe? Com relação ao que diz respeito ao si mesmo, ao andamento da própria vida. A gente está ocupado demais para ter tempo para se preocupar com o rumo que as coisas vão tomando.
sabe? E com isso, quase que sem perceber, muita gente acaba assumindo um posicionamento totalmente passivo diante da própria vida, né? É a tal da zona de conforto que, por mais desconfortável que esteja, ela dá menos trabalho. Então, quando está nessa posição, a pessoa ela diz, né? Para eu assumir isso, seja lá o que for, e mudar, eu vou ter que mexer com muita gente, com muita coisa. Então eu prefiro ficar nessa situação, ainda que eu saiba que minha vida podia até ser melhor. Então é nesse sentido de passividade com a própria vida, né? Eu também tenho visto chegar cada vez mais pessoas dizendo, eu não consigo. Mas não se trata de um eu não consigo ver saída para que eu possa me movimentar e sair da situação, mas de um eu não consigo muito mais profundo, entende? A pessoa realmente não se sente potente e capaz o suficiente de tomar a vida dela e fazer diferente do que tem sido. Na verdade, ela nem sabe que ela pode se transformar, né? São os que vêm impregnados do melô da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Aqui na Fenô, quando um paciente chega assim, a gente diz que ele está fechado. E se você olhar com cuidado, você vai ver que ele está, de fato, fechado numa gaiola coberta com um pano. Ele está fechado, ele está limitado, ele está preso num modo de ser infeliz, restrito e com a perspectiva de vida totalmente limitada. E é nesse ponto que eu acho que o Sartre vai poder ajudar a gente. Porque o que ele propõe com o existencialismo é justamente arrancar esse pano que está limitando a visão da pessoa e, além disso, ele pode oferecer a chave para que a própria pessoa possa abrir a sua gaiolinha e existir da melhor forma que for que ela puder. Para a gente falar a mesma língua, eu acho que é legal trazer uma definição do que é o existencialismo, né? Para o Sartre especificamente, assim as coisas vão ficar mais claras e a gente vai conseguir se entender. Eu encontrei uma definição para trazer ótima do próprio Sartre, que ele escreveu para um jornal se defendendo, ele estava muito bravo, né? Se defendendo das críticas que ele vinha recebendo na época. Mas antes de te apresentar, eu preciso te avisar de que, apesar de não se tratar da filosofia mais feliz e good vibes do planeta, com certeza é a filosofia que mais empodera o homem no sentido de poder mesmo, de ter controle sobre si mesmo e sobre a própria vida. Então não se assusta com o amargor dela, tá bom? Porque ela é mesmo amarga. Mas pensa nela como um antídoto contra o mal que a positividade pode fazer. A propósito, às vezes, é justamente de uma injeção de a vida como ela é, que essa geração que se engaiola está precisando. Ah, e outra coisa, hein? Para se livrar de qualquer preconceito contra os existencialistas, eu acho que é legal também, antes de tudo, eu já esclarecer que o existencialismo não tem nada a ver com ateísmo, com falta de Deus, com religiosidade, tá? Assim também como não tem nada a ver com comunismo ou ultraliberalismo, como muita gente fala. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o existencialismo não está preocupado com quais escolhas morais, religiosas, políticas você vai adotar para a sua vida. Isso é determinado pela consciência e pela responsabilidade de cada um. Mas o que importa para nós é o fato de que é preciso que você saiba que, seja o que for, sempre vai ser uma escolha, porque é sobre isso. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Dito isso, então, vamos para a nossa definição. Eu vou colocar ela aqui, tá? Inteira, mas eu vou lendo por partes, para a gente já ir
contextualizando e colocando as coisas aqui já para o nosso mundo, tá? Então, ele diz: o homem deve criar sua própria essência, jogando-se no mundo, sofrendo, lutando, que aos poucos se define. Aí, em outra definição, ele vai dizer: não existe um caminho traçado que leve o homem à sua salvação. Ele precisa inventar incessantemente o seu próprio caminho. Quer dizer, diante da situação em que a pessoa se encontra, dentro das possibilidades do mundo, da condição socioeconômica, cultural que essa pessoa tem, é ela quem determina quais vão ser os próximos passos que ela vai dar. Isso desde as coisas mais corriqueiras até as coisas mais graves. Lembra, ainda que a escolha seja não escolher, isso já é uma escolha. Então, não existe um destino pronto, universal, mas um destinar-se, entende? A gente é livre para escolher o nosso destino e a gente também pode escolher mudar esse destino quantas vezes forem necessárias. A gente muda conforme a vida passa, se a gente quiser, não é assim? Então, vamos voltar para a nossa definição. Ele diz: a angústia, longe de oferecer obstáculo à ação, é a própria condição para que essa ação ocorra. Aqui está o X da nossa questão. A angústia, apesar de ser uma coisa negativa e dolorida, angustiante, como o próprio nome diz, não é uma coisa que deva ser encarada como algo a ser evitado. A gente precisa naturalizar as nossas angústias porque elas têm muito a dizer para nós a respeito de nós mesmos. Todo mundo se angustia porque se angustiar faz parte do ser do humano. A partir do momento em que a gente dá conta que a gente está vivo, a gente dá conta que a gente pode morrer. Ou seja, todo mundo se angustia porque cada um de nós sabe que a nossa existência não é eterna, que ela é frágil e que ela passa rápido. E é isso que faz a gente se preocupar e se angustiar com a nossa vida. É daí que surgem aquelas perguntinhas, né, que eu chamo de e agora, José, né, que é o que eu estou fazendo com a minha vida? O que a minha vida está se tornando? Será que a minha vida, do jeito que está valendo a pena? Não tem quem não tenha se perguntado isso. E ouvir o que essa angústia tem a dizer é muito importante para nós, porque é exatamente nesse ponto que a pessoa vai ponderar sobre a história da vida dela e vai poder refazer os planos para continuar vivendo. Para nós, como eu disse, né, não importa qual escolha especificamente a pessoa vai fazer, porque isso é uma coisa só dela. Mas a forma como ela escolhe reagir a essa angústia é fundamental. É ali que você vai escolher se você vai querer enfrentar conscientemente o problema, se responsabilizar e se engajar com a tua vida, ou se você vai preferir cair na má fé, se alienar de você mesmo e ir buscar respostas no inconsciente, numa doença, no passado. Enfim, é nesse momento e agora, José, que você vai tomar a resolução precursora que vai determinar o que você vai fazer com a tua vida. Nesse sentido, então, é que o Sartre vai dizer que a angústia é a condição para que a ação ocorra. Porque é diante desse questionamento de vida que uma pessoa vai poder escolher os passos que ela vai dar e, a partir de então, vai agir. Por isso que, do ponto de vista existencial, você é aquilo que você faz. É na tua ação com o teu namorado, com a tua família, com o teu trabalho. É nesses espaços que você vai manifestando quem você é e as escolhas e não escolhas que você faz. Ainda que às vezes possa parecer que a gente tenha reações que são inesperadas para nós mesmos, sabe, quando a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Se você parar para pensar, essas ações, elas vêm de uma série de sensações e pensamentos que você estava guardando em algum lugar aí em você e até estava evitando pensar. Bom, e para terminar a nossa definição, aí o Sartre vai dizer, né?
O homem só pode agir se compreender que conta exclusivamente consigo mesmo, que está sozinho e abandonado no mundo, no meio de responsabilidades infinitas, sem auxílio nem socorro, sem outro objetivo além do que der a si próprio, sem outro destino além do que forjar para si mesmo aqui na Terra. É pesado, né? Sozinho e abandonado no mundo, sem auxílio nem socorro. Olha a angústia batendo. Por mais estranho e vazio que isso pareça, se a gente olhar com muita clareza, com muita consciência para a nossa vida, na hora do vamos ver mesmo, a dor é muito solitária. Na dor é a gente com a gente mesmo, não é? E é fundamental que a gente entenda que só quando, de fato, a gente se compreende assim, é que a gente se livra do karma de ser dependente emocional dos outros e passa a ser emocionalmente dependente de nós mesmos. Como eu disse, o existencialismo é uma filosofia de empoderamento. Ele empodera nesse sentido mais pleno da palavra, porque ele devolve o poder da tua vida para você. É você quem escolhe o posicionamento que você vai assumir. O de vítima das circunstâncias ou o feitor da própria história, da sua própria novela. Eu não acabei de falar sobre o destinar-se? Então, é aquela velha história de que, antes de tudo e sem nenhuma hipocrisia, a pessoa precisa se escolher. Entender que se ela não se cuida, se ela não se prioriza, ela vai se dissolvendo no meio dos problemas, ela vai se perdendo em função do que os outros vão dizer, do que a psicologia manda. Enfim, se ela não se reintegra e entende que é ela por ela mesma, ela não pode ter condições de cuidar de mais ninguém. Como que alguém pulverizado, perdido no meio do falatório, pode ter força para viver bem? A gente fala tanto sobre responsabilidade afetiva com os outros, não é? A proposta é, aqui no existencialismo, é que se você não se responsabilizar afetivamente por você mesmo, compreender que a vida é você por você mesmo, você não tem referência do que é cuidar e ter responsabilidade com qualquer outro. Eu penso que o existencialismo, ele tira o pano de cima da gaiola porque ele lembra o tempo todo que você só se prende se você quiser. Ou seja, você é o que você faz com a liberdade que você tem. Que é você que se determina, você que escolhe as suas crenças, seus posicionamentos e inclusive a que Deus você deve servir. E uma vez tendo entendido que você é livre, a chave para sair da gaiola é ouvir o que essa angústia tem para te dizer. E aí, então, se engajar com a ideia de viver uma vida mais autêntica. Seja lá o que autêntico significa para você. Fato é que, como eu disse no episódio anterior, a única forma de exercer a sua liberdade é se engajando com o seu projeto. Tipo, fazendo mesmo um acordo com você, com todas as letras, né? O que eu quero de verdade para minha vida e o que eu preciso fazer para sair dessa situação. E entender que as coisas vão ser exatamente como você decidir que elas sejam, pelo menos no que diz respeito a você mesmo. Porque se você se responsabilizar pela sua vida e se engajar com ela, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer o melhor que você puder para ser quem você quiser ser. Então, vamos tirar os panos das nossas gaiolas, porque existe vida além de ter de ser o que os outros querem que a gente seja. Existe vida além das prescrições de como você deve ser. E existe um futuro que vai muito além do teu passado. Assume um posicionamento mais lúcido, consciente e responsável sobre a sua própria vida. Afasta essa imaturidade, essa infantilidade mesmo de achar que tudo tem que ser good vibes o tempo todo, que você tem que fugir do que te incomoda, sabe? O mundo está cheio de subterfúgios para você cair na má fé e achar que você não é forte o suficiente para se destinar. Mas a gente está aqui
né, no existencialismo na contramão disso tudo para te dizer que sim, que apesar de doer, de você ter de lidar com as consequências das suas escolhas, você consegue. Você não precisa permanecer o tempo todo no posicionamento de vítima das circunstâncias e da sua própria história se você não quiser. Pega lá do teu passado, o teu aprendizado e segue teu rumo para uma vida mais plena e mais autêntica. É isso, é essa reflexão que eu tenho para hoje. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre o Sartre, mas dessa vez sobre a psicologia sartriana e a psicanálise existencial que ele propõe, que é bem interessante, tá? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que é para não perder os próximos episódios. Eu espero que você tenha gostado. Me perdoa que às vezes eu me exalto, né? Eu fico chateada com a covardia que tem se estabelecido em nós, né? A gente está ficando cada vez mais, não é mimizento não, é covarde. Então qualquer coisinha já corre para o psiquiatra, qualquer coisinha já se dá um rótulo. Para com isso, meu amigo, enfrenta a tua realidade do jeito que ela é, porque você vai ver se tem força para isso. É o que eu tenho para te dizer, então. Um beijo, até a próxima, fique bem, tchau!